Bem-vindos ao Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Essa é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do governo federal, através do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, edital Demais Áreas, sob a co-realização da Fundação Catarinense de Cultura. Olá, eu sou a Rô do Engenho e do meu lado a Fernanda da Nadir, do Zeca do Zé Amândio, a Nanda. E hoje nós temos para o nosso Pod Memórias 3 convidadas muito especiais, né? Então é o podcast na linguagem nativa e podcast prosinha de verão. E eu vou chamar 3 prosinhas lindas para o nosso podcast de hoje, Rô. E quem são? Representando aqui o bairro de Canto Grande, a tia Célia. Representando o Zé Amândio e o Centro de Bombinhas, a Dona Nadir. E representando Bombas Praia Grande, a Dona Salete. Nadir, e 3 mestras da comunidade. 3 mestras, atrizes e atrizes. Personalidades. Olha a nossa responsabilidade, que lindeza essa mesa. Não, e o tema hoje vai ser muito bom. Mas antes elas a vão mocidade. se apresentar. Elas vão se apresentar. Sim, claro. Se apresente. Tia Célia, Sim. fala um pouquinho da senhora, tia Célia. Eu me chamo Célia Vieira, né? E moro em Canto Grande. E estou aqui para representar os meus primeiros... A juventude, a minha primeira juventude lá, que foi já há muito tempo, né? Mas os nossos bailes eram gostosos. Já tá dando um spoiler aí. Bailes. Já tá dando um spoiler aí. E a Dona Nadir, por sinal a minha mãe. Eu sou Nadir Pinheiro da Silva. Eu sou de Bombinhas, filha de Adrião Antônio Pinheiro. E estou aqui representando o bairro José Amândio. E ali onde eu aprendi muito da cultura, muitas coisas. E é um prazer muito grande eu estar aqui nesse momento representando este bairro. Que lindeza. Salete. Bom, Salete Maria Pinheiro Pereira, ladrão de cavalo que nunca roubou. Eu sou de Bombas. Que história é essa? Ladrão de cavalo que nunca roubou? 4 nomes é ladrão de cavalo que nunca roubou. Né? Ah, olha só, não sabia. De Bombas. De Bombas. Praia Grande. Fernanda. Praia Grande. Praia Grande. Sim. Fernanda, os bailes, né? Vamos começar pelos bailes? Ah, mas a musiquinha para animar. Precisa. A musiquinha primeiro. Tá. Pra gente já entrar no clima dos Sim. bailes. Lembram dessa? Sim. Lembram dessa? Dançavam essa? Muitos namorados? Sarapiqueavam pelo Deixa eu salão ver, mas inteiro. que música é essa? Deixa eu ver. Amado Batista. Era do nosso tempo. Do tempo? Sim. É do tempo. Nossa, é do tempo. e essas músicas eram os cantantes, eles tocavam e cantavam? Como é que eram Se as batia músicas? numa tampa de panela e numa caixa de fósforo, a gente estava dançando. Não precisava de muita coisa. Não precisava de gaita. Não, mas era violão, gaita, eles tinham, né? Tudo, tinha tudo. Tinha Tinha pandeiro. Aham. Tinha pandeiro também. Era, Só que era não era esse cantada som, né, e bem que tem tocada. Sim. E tinha que ser bem dançada. E de onde vinham esses músicos que vinham tocar nesses bailes? Eles vinham de fora? De fora, assim, ó, vinha de Tijucas, né? Timbé, Tijucas, Tijucas, tinha. Itajaí. Esses eram os tocadores que eram mais perto, porque a dança para nós, os bailes para nós, era quando ameaçava um vento, vinha barco, aí o seu Janga corria e ia buscar o tocador para a gente ter esses bailes à noite. Aí tinha o sábado, quando entrava na sexta ele não fazia. No sábado ele fazia, no domingo tinha domingueira, aí, que nós chamava a dancinha do pé sujo, que era até às 5 da tarde, depois nós íamos embora tomar banho para vir para a domingueira mesmo. Para domingueira, para o baile da domingueira. E por que Era do pé domingo. sujo? Porque vocês iam descalço até a dica? Não, era porque era com a roupa que estava em casa trabalhando.
Aí a gente ia lá de tarde, eles tocavam um pouquinho para afinar lá o instrumento e nós já dançava. Ah, era na parte quando estavam preparando o baile. Era. Vocês já iam fazer um esquenta. Já ia fazer um esquenta. Era como se nós fôssemos fazer um ensaio. E Salete, esse salão era no Canto Grande. Como é que vocês de Bombas iam até o Canto Grande? Em Canto Grande, mas em Bombas também tinha. Em Bombas a gente dançava. Qual era o salão ali de Bombas? Tinha o salão do Cici, depois onde a Avenida tinha o salão Jorge, que sempre tinha baile, e a gente ia dançar no Nenê Basílio em Bombinhas sempre também, em Canto Grande. E no Araçá também, a gente ia tudo a pé, e corria. E... Tudo a pé? Não, eu quero fazer uma pergunta. Tá, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Como Como é é que que vocês combinava? sabiam do baile? Um ia Boca a correndo na boca. casa do outro? Como é que era? Não, boca a boca a gente sabia, sempre era boca a boca. E para mandar os recadinhos que a gente queria que fosse mais alguém, não podia falar nada, tinha limão, a gente escrevia no papel e mandava o bilhete, botava no fogo, amarelava o bilhete, já sabia o que era. Opa, tem baile. Isso era um aviso, era um sinal. O limão amarelava o papel. Escreve. Escreve. Molha a peninha do escrivão, que é um peixinho, no limão. Peraí, então conta essa história. É uma peninha A peninha do escrivão. do passarinho. Não, o Não, escrivão do é um peixe. peixinho. Rony, Do meu peixe. Deus. É abaixo do umbigo dele, Sim. ele tem assim uma peninha. Aí a abaixo gente do pegava umbigo. um caninho de Que bambu, coisa linda. botava a pena, Sim. escrevia e mandava. A gente podia até mandar pelo papai, pela mamãe, não sabia o que era mesmo. Mandava uma semente embrulhada, a pessoa já sabia que tinha que botar. A pessoa quem que vocês... O Quem a gente interessado. queria Verdade. que fosse. Ah, que elas quiserem. A paquera, ou Sim, pretendente. claro. Entendi. Podia entendi. mandar para qualquer um, mas aí a gente mandava para a mãe Sim. uma semente embrulhada de qualquer coisa para fulano plantar e Ele já sabia que já era um sabia o que sinal. era. Aham. Aí pegava um fósforo. Que época de paquerar gostosa. Pega um né? fósforo, botava atrás do cafezeiro, botava fogo numa palha, amarelava o bilhete e sabia o que era, rasgava já. Ah, pegava. na verdade a mensagem estava camuflada, ninguém sabia. O Claro papel que era não. só branco. Quem recebia o papel que papel branco queimava. nada, papel marrom que vinha embrulhado no sal e no açúcar mesmo. Papel de mercado não daquele. tinha. Depois que Não tinha queimava papel que de aparecia a folha. letra. Cara, isso é uma técnica Não, maravilhosa. gente, aprendam essa técnica de mandar uma mensagem camuflada. Muito bem, Salete, É o isso daí já WhatsApp. Olha, É é o o WhatsApp. Mas isso tem tudo a ver com os versos de Pão por Deus também, que também eram anônimos os versos de Pão por Deus que vocês mandavam, né? Ou tiravam, mandavam um versinho, que alguém que também tinha vontade de namorar ou alguma coisa, ou pedir perdão para alguém, ou um presente para as madrinhas, isso elas comentam aqui. E também era o verso sem assinatura. Começa daí, isso eu não sabia. Que coisa linda. Interessante. Célia, né? e esse salão do Canto Grande, era perto da sua casa? Que eu acho que lá eles Não, comentavam. lá tinha 2 a 3 salão grandes. Lá nós tínhamos 3 salões. Lá. Nós tínhamos do seu Zé Vicente, do seu Antenor e o último era do seu Genésio, que era até o pai de Sueli, tudo que sim. já era mais, né, mais pro meu tempo, assim, no caso, né? E o seu Antenor e do seu Zé Vicente, dancei muito lá também, mas era mais antigo, assim, né? Sim. E o baile começava qual horário e terminava qual horário? Ai, querida, nós ia, como ela falou, Não tinha relógio. não existia relógio na época. não saiu. Não, menos é assim, mensagem dele. lá em casa, a mãe, sempre fomos de jantar, que não era janta, era ceia, né? Nossa ceia, né? A janta era meio-dia. A janta era O meio-dia. almoço era o café da né? manhã. Então, assim, aí na ceia que a gente falava, Sim. então nós íamos 2, 3 horas da tarde, ficava lá dançando o tempo todo. Já tinha começado, então? Já, isso aí às 2 horas horas da depois do tarde almoço. começava. Sim. Depois do almoço a gente só lavava e se mandava, né? Sim. Mas depois a gente não vinha em casa. Porque a mãe dizia assim, ó, depois da minha ceia eu vou lá buscar vocês. Aí ela chegava, só botava a cabeça assim na frente da calçada. Ei,
tá na hora. Vamos pra casa. Sim. Não tinha aquela coisa de, né, de estar chorando. A gente vinha chorando atrás, porque às vezes tinha arranjado algum namorado, alguma coisa. Ai, que raiva, né? Sim. Raiva da Já mãe tinha lá. dançado 3, 4, 5 marcas, né? Não, e também assim, naquela hora tinha vezes que a gente até queria vir embora, porque tinha uns bêbados, né? Sim. Que começava. E a gente rodava o salão todo, porque eles... E a gente se escondia deles. E a gente não podia se negar na época, porque era negando-se, né, nessa Ah, época. Porque a mulher não pagava. A O homem mulher não pagava e a mulher... Então a gente não podia dizer assim, não, eu não vou. Não podia. Não podia negar, não mas podia não negar. podia O negar nome uma mesmo- marca. Negar a marca. E até com bêbado. Com bêbado. Dançar. E esse bêbado a gente se escondia Arrastava. o tempo todo, né? Aí quando a gente olhava, lá vem o fulano, que era o seu Zé Augusto, era o Poca, né? Que a gente dizia assim, né? Lá vem o Poca. Ó, é aquele. E vocês iam com quem? Você falou, nós íamos com quem? Sempre Nós uma íamos pessoa sozinha. Porque lá o salão era Pertinho. Pertinho. 150 metros, vamos supor assim. vocês é? iam sozinhos. Aí nós íamos sozinha, porque era 2 horas da Com que tarde. idade? Claro. Isso nós tinha 16, por aí, né? Então, nós ia nessa, né, 2 horas da tarde, porque era Sim. tipo a domingueira, que a gente dizia, Sim. né? Ia lá, ficava até... A minha eu levava mais sorte, porque ela sempre ceava, né? Que na época era ceia. Então, ela ia sempre, era 9h30, 10 horas, e a hora que ela ia Ah, buscar. ia até nesse horário? Ia até então? nesse horário. Nossa, Porque dançavam naquela época- muito. Ah, Que coisa gostosa. Mas aqui no centro de Bombinhas, em Bombas, tinha que ter uma pessoa mais velha para acompanhar as moças, Sim, não? porque a gente não morava pertinho como a Célia. A gente ia para Zimbros, Como para que Campo era, Grande. Salete? Pegava uma senhora que ia levar uma filha e levava umas 10, 12. 10, 12. E ficava até o baile terminar, Salete? Ficava até quando tinha uma pessoa adulta, ficava. Um moço também. A gente foi muito com o Nelson, com o meu... Mas a pé, Salete. A pé, até Canto Grande a pé. Vocês iam pela praia ou... Qual era o caminho trajeto normal? Qual era de o vocês? trajeto? Era o único caminho que tinha. Mas passava aqui por podia ir pela Zimbros? praia. E Passava por Zimbros, descia na praia ou ia por aquela estradinha que sempre existiu, né? De Canto Grande. Com Morinho. tamanquinho na mão ou... Não, a gente tinha calçado, né? Já Pra tinha? ir. Sim, mas usavam aquele tamanco de... ou Não, sandália não, já? Não, é sapatinho mesmo. Sapatinho? É sapatinho. Que lindo. O tamanco foi mais tarde que teve, que só era tamanco, né? Mais tarde. Foi uma Mais moda, tarde. foi uma moda. Foi uma moda que todo mundo tinha olha que ter só. aquele tamanco. Tamanco de madeira, que aquilo é para Tamanquinho de dançar madeira. também. Com Não, eu vou até... Pra dançar do leré, eu tamanco quero. de madeira, eu peguei essa moda. Eu ganhei um tamanco de madeira. Aí eu tive um coleguinha na escola que me atazanou a vida toda. Eu dei uma tamancada nele Sim. por causa desse tamanquinho, porque ele Sei. ficava assim, ó, cutucando hoje. Mas ninguém fazia isso, né? Foi só uma única vez que aconteceu isso. Gente, que época boa, vocês eram felizes, né? Aí tinha a Sempre marca bom da ver isso. gasosa quando Tinha a a gente marca ia da dançar. As marcas, conta pra nós A as marca da marcas. gasosa toda. Aí eles vinham tirar a gente para dançar, para ganhar uma gasosa. Sei lá, eu não sei o que era, se era um Guaraná ou qualquer coisa, era a marca da gasosa. Gasosa, refrigerante. Era um né? refrigerante. Sim. Era um refrigerante. E quando a gente... Nadir. E era Desculpa. quente, porque sim. não tinha geladeira. Não tinha geladeira, tomava gasosa quente. Laranjinha, né? Quando a gente dançava com o moço que era dançador, a gente gostava. Sim. Mas quando o moço não era dançador, a gente olhava eles vinham tocar muito aqui, então a gente já tinha assim o início de uma amizade com os tocadores, né? Aí nós olhava assim o seu Nilton, por exemplo, o seu Nilton tocou muito em Bombinhas, aí eu olhava o seu Nilton e fazia assim, aí o seu Nilton pom pom, aí eles ficavam tudo assustados, por que já acabou, né? Aí elas faziam uma combinação Aí- com os tocadores. Elas Aí já as conheciam, aí né? ele pegava e batia o palma pedindo bis. Aí eu tinha que dançar de volta. Sério? Nadir, e você conheceu o Zeca num dessas domingueiras? O Zeca? Eu conheci o Zeca, assim, a gente era de Bombinhas, então Sim. andamos na sala de escola junto, né? E ele era inteligente, foi embora, e eu fiquei para trás, né? Mas depois ali nos meus 17 anos, quando eu voltei da ilha, que a gente... Isso criança, mas quando eu fui embora e voltei, a mãe tinha uma roça de mandioca para fazer e não tinha homem para fazer para ela. Então ela pegou e disse assim, eu vou lá no Zé Amândio,
alugar o Zeca do Zé Amândio, alugar os bois do Zé Amândio para vir fazer a minha farinha, porque as vacas estão tudo para ter bezerro, e nós tínhamos mais vaca. Aí ela pegou e foi. Aí chegou lá, meu sogro disse para ela, mas eu até posso alugar os boi para ti, mas os boi não vão te adiantar, porque eles só obedecem o Zeca, só se tu alugar o Zeca. Aí ela alugou o boi e alugou o Zeca. E veio fazer farinha. Nem sabia aí, ela desse aluguel, né? Aí, mas nós ali, era como se nós estivéssemos numa sala de aula, igual. Eu ia lá no Macário levar os boi com ele para dar água e voltava. Eu cevava para ele tomar café, porque eu fazia o serviço dos homens também, né? Então eu ficava lá cevando a mandioca para dar o tempo dele tomar café, depois ele pegava na cevadeira, eu ia lavar mandioca, fazer outra coisa, e nada ali, nada, não saía. Aí quando foi um dia, anunciaram que ia ter um tal baile. E daí eu fui lá no engenho buscar, porque nós tínhamos ferro de brasa, eu fui buscar brasa no ferro. Aí, quando eu cheguei lá, a mãe disse que nós não ia no baile naquele dia, ela estava muito cansada, ela levava nós, né? Ela estava muito cansada, eu peguei o ferro e atirei o ferro no chão, e o ferro quebrou com brasa dentro e tudo, e eu vim embora. Aí ele chegou lá, ele foi levar a farinha para botar no paiol, e ele chamava, como eu estava aborrecida, eu não quis abrir a porta para ele, e ele com aquele saco de 50 quilos de farinha para botar no paiol. Eu sei que dali, aí passou, acabou a farinhada e nada. Quando acabou a farinhada, teve um baile. Aí ele foi lá em casa pedir a mãe para deixar nós ir dançar esse baile. Aí a mãe foi levar nós. Foi num baile. Você e as tuas irmãs, então eram 4, 5? Nós éramos 7. Em 8. Em 8. Ai, mas que iam acompanhar nos bailes? Todas elas iam. Ai, que coisa. Os primeiros convites que o seu Janga, quando era por carta... Está falando do seu Janga Biscoito? Era lá na nossa casa e na casa do Lali, né, do seu Nário. Porque ali já quase enchia o salão. Gente. Era mandado uma correspondência, avisando, um comunicado. Quando era de festa, sim. Sim, a gente está falando, ela falou do engenho de farinha, então vamos falar um pouco das lidas delas. Quais eram as lidas de vocês, de engenho e de roça? Isso, iam para o baile, estudavam, mas também tinham essa lida em casa. Tia Célia, como é que era para você? A gente fazia de tudo. De tudo? De tudo. Porque a gente plantava, né, que o pai só roçava. Sim. E largava fogo. E as plantações ali aconteciam aonde, em Campo Grande? Era lá para perto do Resgate, que lá no outro lado do morro, né? Uhum. E ali é da Conceição? Da Conceição. Da Conceição para cima. Tá. Ali era as planta. Uhum. Tanto do pai como dos meus outros 2 tios, era tudo para lá, para aqueles lados. Mas assim. e tudo o quê? Mandioca? Aí a gente colhia de tudo, porque era mandioca, amendoim, batata, tudo a gente colhia, milho, né? feijão. Por isso, feijão, café, né? Café, então, bastante. a gente colhia de tudo, a gente não passava... Eu na nossa família, nunca passamos dificuldade, porque nós tínhamos de tudo. Sim. O pai pescava e nós colhíamos de tudo, assim. Aí, dizer assim para vocês, assim... o que foi o serviço da gente foi tudo, porque a gente plantava, né, dona Nadeira? A gente plantava, a gente carregava nas costas. Peso igual homem. De balaio de mandioca. A gente raspava, né? Só que tinha um boi que andava ao redor para fazer a farinha, para moer. Para cevar e para fazer na cevada, né? Até o próprio porvilho que saía da mandioca, a gente tinha que levar nas costas para botar lá na pedra, em cima na eira que a gente... Não é? Não sei se vocês tratavam Nós assim. também. Sim, tinha eira lá. Aí era uma pedra que tem um chão assim meio redondo. Sim. E ali a gente estendia o lençol, né? E espalhava o porvilho. Então a gente levava nas costas, meio-dia subia o morro, ia lá, mexeu o porvilho, descia, depois de tarde a gente ia lá buscar o porvilho. Antes que passasse o sol, que lá na Conceição, 4 horas, 4h30, no morro já não tem mais sol. Então 4 horas a gente já estava subindo o morrinho depois do engenho para pegar os... Sim, gente. Os lençóis de porvilho. Então isso tudo a gente fez, né?
E como não, desde a minha trajetória, do começo da minha trajetória aqui, são essas rodas de tradição oral, como essa aqui, em que a gente consegue, até agora a gente está gravando nessas histórias, mas se não, a gente sempre fez as rodas aqui no Engenho com vocês, para poder saber da história de Bombinhas. Porque quando eu comecei, não tinha um livro, não tinha nada, então isso estava e está na memória de vocês. Coisa linda. É verdade, Rô. E outra Sim. coisa, outro detalhe, também não tinham lojas de roupas aqui em Bombinhas, não é verdade? E como que vocês tinham as suas roupas novas? Como que vocês Porto Belo. conseguiam essas Porto roupas Belo. novas Roupa para nova. irem belas prosinhas para os bailes? Como que vocês E em faziam? Porto Belo comprar. Comprava Tecido. só Porto Belo. Ah, o tecido. Só tecido. Em Bombas, na Praia Grande, Salete, Não quem que tinha. costurava? Quem que costurava para A vocês? mamãe, toda mulher Todas não, eu costurava, acho que todas. sabia, porque a mãe que costurava minhas coisas. Todos os vestidos das minhas irmãs, Os tudo, calça, vestidos, elas tudo. sempre costuraram. Imagina com um monte de filho pagar costureira. Não tinha dinheiro, tinha tudo, menos dinheiro, né? Mas tinha tudo. E lá em tinha Bombinhas, alegria, como tinha- acontecia, lá dona em Nadir? Bombinhas, nós tinha a loja do seu Egídio, que era a bem antiga, né? Que ele vendia tecido, vendia tudo. E fazia baile também. Nós tinha 3 salões de baile lá. Nós tinha o salão do seu Egídio, o salão do seu Neném e o salão do seu Cirílio. Então eram 3 salões. Mas aonde vendia tecido era no seu Egídio. Aí depois nós crescemos um pouquinho, aí nós já ia até Porto Belo, Tijucas. Itapema. Aí, nós ia de a pé comprar. E a pé, De a pé. até comprar. Itapema. Até Itapema, Tijucas, Tem tudo. muitas que fazem hoje isso, ainda vão a Porto Belo a pé, mas... E quem fazia o modelito, assim, para vocês? Modelito. Quem que desenhava os modelos? Ah, não desenhava. Tinha Tinha, os modelos Não, lá. não desenhava, mas se tu tinha um vestido bonito, eu ia lá pedir o teu vestido para fazer o meu igual. Eu já modelo, criava, né? eu não dormia de noite, ficava criando o meu. Sério? Era. Eu criava o meu todinho Mas e levantava de ficava o manhã. modelo igual, mas o tecido era diferente? Levantava de Não, o manhã. tecido era diferente. E daí eu ia. Nesse tempo eu já estava trabalhando na Induspesca. E daí eu levantava a minha irmã e dizia para ela assim: ó, eu quero a minha roupa assim. Eu criava ela. Eu quero a minha roupa assim, 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 assim. E a minha irmã dizia assim: eu quero igual. Que era a Nilda, né? Aí nós ia trabalhar, quando nós chegávamos, estava em ponto de prova, como eu tinha pedido. Sim. E a mãe Tinha que provar. E a mãe, Tinha a quando ia prova. comprar o tecido, na casa do povo, em Itajaí, eles iam muito, né? Casa do povo. Aí a mãe ia lá no Itajaí, aí eu dizia assim para a mãe: mãe, compra o tecido assim, assim, assim. Ela trazia igualzinho, como se ela tivesse batido uma foto daquele tecido e ia para trazer. Então era assim, até hoje eu ainda crio um pouquinho das minhas costuras que eu Das faço suas para mim. costuras. Eu soube também que nos bailes, em algumas ocasiões, teve situação de usar peruca. Usava-se mas- peruca nos bailes? Bem poucas pessoas. Mas usava. Mas Salete, por lembra quê? de algum caso? A Di usava. Usava peruca? Claro. A Di usava peruca. Sim. Nos bailes. Se era no baile, não sei, mas ela usava peruca nas festas para ficar diferente. Pra ficar diferente. Isso era E um- lá em Eu Bombinhas? usei muito. Sério, né? Bia? Usou. Eu usei muito Sim. peruca, porque eu tinha o meu cabelo bem longo. E aí eu prendia ele e botava uma Loirinho? peruca mais Longo e curta. loirinho? Era loiro. Aí eu botava uma peruca mais curta. Morena. Não, irreconhecível, né? Ficava irreconhecível. Não, a moça de fora que Irreconhecível. chegou na E área, daí né? No eu, baile, todo eu mundo queria usava dançar. eu usava Não, muita espia. maquiagem. Eu usava aquelas maquiagens egípcias, sabe? Era muito maquiada e mudava o tom da maquiagem por causa da peruca. Aí ficava irreconhecível. Nem uma foto disso da época, dessas maquiagens. Não. E... Nessa época, quando eu ia num baile, eu namorei o tocador do baile. Ah, sério. E onde as meninas todas queriam quero saber de namorar. coisa E agora. eu namorei. Não, agora que a gente descobre. E daí, quando eu entrava, ele sempre tocava uma música para mim, quando eu entrava no salão. Arrasas. Aí, nesse dia, eu entrei, eu estava de peruca, eu estava com uma saia que a mãe tinha feito uma renda, eu tinha feito uma saia Chanel
para mim, tinha botado a renda que Tô ela fez. desenhando. E uma blusinha bem coladinha assim na parte de cima, de manguinha. Não era decotada, não gostava, mas aqui assim. E eu fui pro baile. Ele não me reconheceu quando eu entrei de peruca, ele olhou. Eu precisei dançar uma marca para ele conhecer o meu dançar. Aí ele assim, boa noite, amor, boa noite, amor, boa noite, amor. Não, ali o coração já foi. Era a música que ele cantava para mim. Ó, viu? Gente, Eu nem sabia disso da tua mãe, E as né? serenatas? então, minha mãe, As serenatas sabendo notícias eram agora, isso Não, é muito Não, especial. isso era no baile. Isso era né? no No baile, baile, mas minha também mãe no tinha baile, serenata. quando eu entrava. Irreconhecível, minha gente. Desenharam ela, é isso aí. Sim, mas serenata vocês recebiam também? Muita. Eu Serenata, recebia sim. Ai, que todo coisa dia. linda. Sério? lindo. Ah, É lindo. muito serenata, por favor. Salete, me lembra de uma serenata, aquela marcante, que viu, que ouviu, que... Nossa, eu ouvi tanto, só vou me lembrar de alguma. Mas que recebeu serenata? Claro. Aí eu Sim. recebi De quem? muita. Ouço e Solta, me escreve. solta, Não solta. não solta. Ah, quase que deu certo. Mas a Nadir, o Zeca não fez serenata? Eu recebia muito, não só do Zeca, dos amigos do Zeca Dos também. amigos do Zeca também queriam namorar também. você. Aí eles levavam a radiola. Era numa radiola. E Ah, eles- porque ninguém tocava, né? não. Ele levava a radiola, Que aí falta o de- Gilci ficava com a mão assim, segurando a radiola, e o Zeca ficava Olha a espiando cena. se Ah, mas via. eles cantavam junto com o rádio? Não, eles botavam só a Colocava música, o som. eles não cantavam. Ah, não vale Não. assim. Agora, não o vale. pessoal Assim não dos vale. Imbros, o pessoal dos Imbros fazia o serenata para nós cantando. Ah, e Ai, vai. com violão. E vai. Com violão. E vai. Com violão. Um violão, 3 horas da manhã. Eles faziam no tempo da tainha, com aquele frio. Sim. É hoje a serenata E pelo vocês- WhatsApp, manda uma E música. vocês podiam ir na janela, saiu na frente. Escondido não Não, adianta ser. escondidinho da manhã a gente Abria a janela, Abria um abria a pouquinho pra ver janela. quem é que Mas a tava ali. serenata, no nosso tempo, não era para nós olhar, mas era para nós ouvir. Sim. Mas abria a janela para Abria dizer que pra estava dizer, ouvindo, fechava a janela e tudo Há um bem. respeito, assim, um agradecimento, digamos. E é ali, dona Célia, em Campo E no Grande. Canto Grande. Não, Não tinha eu serenata? não. Tinha, mas eu nunca recebi. Nunca Não, que recebeu. pena, mas eu nunca recebi. É, olha, mas nunca é tarde. Nunca é tarde, não. Agora. Nunca é tarde. Agora Peruca imagina, também nunca usei. imagina essa belezura agora, como não era linda naquela... Todas elas, né? A gente falou, apresentou vocês como mestras da comunidade, cada uma foi intitulada, né? Você foi intitulada como mestra da gastronomia? Sim. E você, Nadir? Eu fui da literatura. Da literatura, Gastronomia. gastronomia. Da literatura, Gastronomia ou culinária, o que vale? eu acho que a gente é culinária, né? Culinária, Comida, né? Comida. Comida Na é literatura, culinária, então. A Aline gente é que- fala, Aline hoje é a que gente sabe. fala de cultura alimentar, né? Ah. Que era isso aí, mas vocês, mas é da- quero que vocês da- falem um pouco dessa cultura alimentar. Mas eu acho que Mas na aqui linguagem de nativa poesia, culinária. o livro da Nadir, esse livro é uma belezura. Então, nesse livro, aqui, tu falas em versos da tua mocidade. Falo. Né? Fala muito bem do teu amor com o Zeca e tudo mais. Lindo, esse livro está no nosso acervo já. Vamos falar um pouco de comida, então? Vamos. E do Canto Grande? Muito Vou até lambe-lambe de marisco? Não, isso, marisco, camarão e peixe. Tudo isso Sim. era a nossa comida. Sim. Como conservava um peixe? Sal. Não sabe. E Escalava um também, peixe. o que era de escalar, tipo assim, vai dar um... Porque eles eram sábios, né? O pai, a avó, Sim. né? Mas eu digo já mais do meu pai. Vai vir uma lestada tal. Então, ele já se preparava com peixe seco, seco que a gente diz é no sal, né? Então, já se preparava com aquilo ali, né? Porque aí passava 3, 4 dias, às vezes, essa lestada que dava, né? Então, eles não iam para o mar. Então, a gente tinha que ter aquela reserva em casa. E sempre foi peixe. Peixe, frango, porque a gente criava, além da roça, aí criava o frango, galinhas, né? Sim. Porco, que a gente matava de 6 em 6 meses, por isso que eu digo que a gente passava bem. Bem, né? certo, Menos a fartura. carne. A Sim. carne era, eu acho que era de
6 em 6 meses, ou dia, sei lá. Era nas muito. festas de Só na Natal, festa, Ano é. Novo, Espírito Santo. Não, era na só Páscoa. Páscoa mesmo que a gente comprava. Ah, Páscoa sim. e final de ano. Porque Sim. o restante era... O final do ano sempre era porco que a gente tinha para matar, né? Mas era peixe, marisco. Passou, não tem mais peixe, vai na pedra, tira marisco, come. É assim. Bem assim. E vocês eram brincantes da brincadeira de boi de campo? Boi de campo? gostava. Eu era medrosa, mas eu gostava de ver as pessoal tudo correndo um atrás do outro. Eu gostava e ia. Tu ia também? Ia e comprei também. Comprasse boi? Comprar eu Era comprava. a cabeça do boi. Não, mas comprar eu também comprava, porque eles chegavam. Um dia eu andei até de moto, de bis. Sim. Porque o menino estava trabalhando no meu trabalho, né? Aí chegou o menino e disse assim: Ô tia Célia, eu vim buscar o que a senhora prometeu. Eu disse: eu prometi o quê? Eu não prometi nada. A senhora prometeu dinheiro. Eu disse: ai Jesus, e agora? Só falta o da senhora para nós vir buscar o boi. Sim. Eu disse: ai meu Deus, eu não tenho dinheiro aqui no trabalho, meu filho, né? Bem na hora quase do lanche. Ele disse: eu tô de moto. E você foi? Eu fui de moto. Sim, claro. Eu disse: Jesus, eu em cima de uma moto para dar dinheiro para eles comprar boi. Comprei bastante. O meu filho, ele me deixava pelada de tanto carregar dinheiro meu. Sim. Então, Não, mas eu comprava. Mas eu tinha medo. Eu de fretava ir o táxi para ir lá comprar. Fretava o táxi? No táxi. não. Ia comprar em Tijuca. Ia comprar lá em Tijuca, nas fazendas. Eu olhava aqui, não gostei desse. Sim. Ia na Escolhia outra o boi. fazenda, queria um bravo. Sim. E aí nós levávamos os rapazes com nós para entrar dentro, né? Para ver se não tava no script, mas já ver. E daí nós brincava maravilha. bastante, trazia. Era Sim. tempo bom, era tempo bom. Isso não que é eu o queria. tempo Isso de faz hoje. lembrar, gente. Faz. Não teve uma história que subiram numa bananeira para se defender de um boi? Teve, sim. Teve essa história. Mas essa Gente, história é São meio muitas oculta. histórias, são muitas histórias. Mas Tem bastante história. vocês eram tempos felizes. Felizes, Vocês eram. Todas que comentam Assim. aqui, Oh, vocês olha eram só. felizes. Salão de mocidade. baile, mais Sim. de um em cada bairro. Sempre. Que antes nem era, né, assim, tão povoado, né, como é hoje. Mas o povo ia de um baile no outro. Gente, mas a Célia também, quantos anos como merendeira naquela escola ali na Edith Willig? 27 para 28 anos. Gente, as crianças daquela escola passaram muito bem. Tudo tia. Hoje já Sim. tem filhos Sim. e ainda, os filhos dele me chamam de tia também. Sim, Tudo. sim. Olha, a conversa é tão linda, é tão boa, Fernanda. A gente tinha marcado um monte de coisa para perguntar para elas e a gente acabou que os bailes... E ficaram na saudade, então, né? Hã? Ficaram na memória. Hoje Ficaram não na tem memória. mais igual aquela Não, época, não é, tem, não né? tem. Não. Eram todos muito família, os namoros também que aconteciam, né? Sim. Eram muito Namoro interessantes. Era história que a gente não vê hoje nos namorados. Não. Né? Eram Assim, cartas, né? Era muita carta e assim não era, a gente não falava assim, por exemplo, se eu namorava o fulano de tal, ele não mandava recado por outro moço, ele mandava por um senhor de cabelo branco para mim, entendeu? Tinha todo um respeito. Tinha todo um respeito. Sim, sim. Se eu mandava uma carta, ele ia ler lá na casa de uma senhora de cabelo branco. Levava 2 amigas com ele e ia ler lá. Era assim. Não era de qualquer jeito. Olha, Gente, era lindo. Salete, e por falar em comida, essa rosquinha aqui é dessa menina que aprendeu com quem que tu aprendeu essa rosca? Sozinha. Sozinha. Não, mas tem história, mas é para um outro Tá, podcast. para um outro podcast. Mas o biscoito de farinha, de mandioca. Tinha 9 anos quando ganhei a receita da avó. Ai, 9 anos. 9 anos. Isso a gente já apresentou aqui para turista esse biscoito de farinha de mandioca. Nadir. E todas as coisas que a gente fazia, né? Sim. A coruja de massa, de polvilho. Tudo era farinha de mandioca e polvilho. Tudo a gente conseguia fazer. Inclusive pão, né? Aipim. Sim. Pão de aipim. Pão de aipim de fubá, né? De milho que trituravam naquela moeda. Era tudo que a gente tinha. Tem era o bolo tudo de aipim com coco que você faz, que é maravilhoso. daqueles tempos, é só o que tinha. Sim. Queridas, a gente queria ficar aqui até
Vamos fazer um outro podcast com elas para saber mais, porque é muito pouco. Gente, uma roda de conversa assinalada essa para um podcast do Museu Comunitário. Temos que fazer um outro, Fernanda. Com Esse certeza, é muito pouco. Muito Com pouco. 3 mestras é pouca coisa. Não, isso. é uma delícia, né? Cheia de curiosidade sobre os bailes, sobre as experiências, sobre os saberes, né? 3 mestras, 3 personalidades da cultura de Bombinhas, trazendo as suas memórias e gravando, né? E cravando em nossas memórias. Mas fique ligado que tem o próximo podcast. Até o próximo, pessoal. Gostaram da rosquinha? Vou comer mais um pouquinho, mais um cafezinho. Agora tomar uma aguinha também, Vamos né? colocar mais uma